Depois eu vou tentar trabalhar para tentar fazer um Kong, agarrar nessa barra daqui, mandando o underbar cá para baixo. Hoje eu tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vou fazer um treino no parque aqui, Parque Soter. Eu vou mostrar um pouquinho como é que eu faço um treino, tô nas minhas férias ou recesso de final de ano, e mostrar a importância de você manter constante e principalmente se divertir enquanto você está fazendo o seu treino. É uma técnica bem legal e dá para treinar ela, fazer para os dois lados. Vou explicar como é que eu vou fazer o treino. A ideia é achar que no parque eles têm algumas estações de calistenia, onde eu vou fazer o meu treino físico primeiro. Ou seja, eu vou fazer um treino de condicionamento. Geralmente a estrutura de treino ideal é você fazer primeiro a parte técnica e só depois você fazer o condicionamento. De onde eu tirei que eu vou fazer primeiro o condicionamento e depois a parte técnica? Os fundadores do parkour, eles usavam essa estrutura de primeiro você fazer o condicionamento e depois você fazer a parte técnica. Vamos lá que eu vou explicar quais são as vantagens e desvantagens de fazer cada um deles. Acho que eu vou dar uma passada aqui depois, tem algum murinho. A parte técnica acho que eu vou fazer aqui no final. Muito bem, encontrei o lugar que eu vou fazer meu treino aqui. A ideia vai ser usar essas barras. Ontem eu treinei um pouquinho de perna, então hoje eu vou fazer um pouquinho mais focado em braço. A ideia do meu treino hoje vai fazer um super slow. Enquanto eu vou fazer o treino aqui, eu vou explicar para você também por que fazer o condicionamento antes ou por que fazer a técnica antes. Vou explicar o uso dos dois e por que eu estou fazendo desse formato hoje. Então vamos começar aqui. A ideia vai ser um super slow, então eu vou fazer cada repetição do meu treino bem devagar. Eu vou fazer apenas flexão e barra. E cada repetição, eu vou fazer apenas uma de cada um dos exercícios, mas eu vou tentar fazer por volta de 20 segundos para subir e 20 segundos para descer. Ou seja, eu vou subir em 20 segundos e desço em 20 segundos. A mesma coisa da flexão, eu vou descer devagarzinho em 20 segundos e subo em 20 segundos. Porque primeiro, fazer o condicionamento no início não é ideal e sim fazer ele depois. Fisiologicamente explicando, quando você começa a fazer o treino, você está com o corpo mais fresco, ou seja, você consegue exercer melhor a sua capacidade, principalmente neural. Ou seja, você consegue utilizar e aprender técnicas mais facilmente. Então, você começar treinando a técnica para poder trabalhar a parte, vamos falar assim, do sistema nervoso, onde você ensina o seu corpo a ativar uma parte ou outra do seu corpo, ele tem um rendimento muito melhor se feito no início do treino. Então, quando a gente faz o condicionamento físico antes, o que acontece é que você faz uma fadiga não só na parte muscular, mas também na sua parte neural, o que atrapalha esse aprendizado e esse rendimento. Ou seja, se você está buscando aprender e melhorar técnicas, você tem que treinar isso no início. Mas por que então os fundadores do parkour não fazem dessa forma? Eles têm um motivo do porquê eles não fazem o treino desse jeito. Antes de falar isso, eu vou te explicar o que eu tô fazendo aqui. Às vezes você tá vendo que eu fiz o primeiro com a mão aqui, agora com a mão mais fechada. A ideia é, eu tô fazendo um treino onde eu vou fazer com pegadas variadas, ou seja, eu pego porções diferentes dos meus músculos e às vezes eu variando a posição da mão aqui, eu também consigo pegar uma ênfase maior em um músculo ou em outro. Mas a ideia de fazer o super slow em si é porque eu tenho mais controle sobre todo o movimento. E por que eu estou fazendo isso para ter mais controle sobre o movimento? Porque eu consigo sentir exatamente onde está mais fraco, que eu posso trabalhar isso melhor em outros treinos. Às vezes no próprio exercício eu sinto que tem uma parte que eu estou precisando acelerar mais, é onde está mais fraco e eu preciso dar mais ênfase nessa parte. Ok, mas se esse treino de fazer o condicionamento físico antes não é mais eficiente, por que os fundadores fazem isso? A ideia dos fundadores, e principalmente eu cheguei a treinar com um grupo em Yamakasi quando eles vieram no Brasil e eles explicaram um pouco disso, é que você tem que estar sempre preparado. O verdadeiro parkour para eles é aquele parkour que você consegue fazer a qualquer momento. Então quando você faz preparação física e você não está no seu estado ótimo para treinar técnica depois, essa, segundo eles, é a sua verdadeira técnica. É aquela técnica que você consegue fazer a qualquer momento. Então nós temos dois lados. Um lado de desenvolvimento, onde seria o ideal para o lado mais esportivo, e existe esse lado mais filosófico da prática que eles trabalham, que é onde você vai trabalhar aquilo, mesmo fadigado, mas você tenta melhorar a sua capacidade em cada treino.
Ou seja, você vai ver o seu verdadeiro estado e em cima desse verdadeiro estado você vai se preparar. Porque a ideia deles, igual eu comecei esse treino aqui sem fazer um aquecimento. Por quê? Eu comecei com um exercício bem devagar e bem controlado. Então eu não precisei pular diretamente. A carga dele está leve, então eu não preciso chegar e fazer um aquecimento muito específico. Eu estou aquecendo enquanto eu faço o próprio exercício. Então por que eu tô fazendo o treino dessa forma hoje? Eu tô aqui viajando, tô de férias em outra cidade, em Campo Grande. Minha ideia não é puxar o máximo que eu consigo, não é chegar e fazer um treino absurdo. Então eu tô fazendo um condicionamento físico antes e depois vou explorar um pouquinho de técnica de uma forma mais suave, mais leve, nada pesado. A ideia é simplesmente explorar o espaço depois e, lógico, se divertir fazendo algumas técnicas. Eu tô quase terminando a primeira parte do treino. Eu vou fazer esse super slow primeiro, que ele deu uma ativada muito grande nos músculos e preparou bem o meu corpo. E aí agora eu vou fazer tipo um que eu chamo de pirâmide, onde eu vou começar aumentando as repetições a cada volta e depois que eu chego no máximo, eu começo a reduzir as repetições. Então, por exemplo, eu vou fazer uma barra e 2 flexões. Depois eu vou fazer 2 barras, 4 flexões, 3 barras, 6 flexões. Eu vou aumentando assim até o limite que eu vou conseguir chegar. Cheguei nesse limite, depois eu volto. Por que eu estou fazendo a escala de 1 para 2? Ou seja, uma barra para 2 flexões. Porque, obviamente, fazer uma barra é muito mais difícil do que você fazer 2 flexões. Para poder dar uma equilibrada nos dois exercícios, eu estou fazendo 1 de um e 2 do outro. Eu poderia escolher uma variação de flexão que seja um pouco mais puxada? Poderia, mas eu resolvi fazer da forma que vai ficar um pouquinho mais leve. Na verdade, na hora que eu tava fazendo a última volta aqui, eu resolvi que eu vou mudar. Eu vou fazer uma flexão e uma barra. Eu resolvi mudar para um tipo de flexão que eu tô precisando trabalhar, que é o pike push-up, que é para trabalhar e desenvolver mais a força do ombro. Então eu vou fazer com ele que vai ser melhor para equilibrar os dois exercícios. Uma barra, um pike push-up, não tem descanso entre um e outro. Eu simplesmente vou de um pro outro, direto. Assim que eu cheguei no máximo, eu tento fazer a volta do movimento. Se precisar, aumenta um pouquinho o descanso nessa volta, mas eu volto de onde eu cheguei. Nossa, pike é muito mais difícil do que fazer a barra pra mim. 1, 2, 3, 4. Cinco. Um, dois, três, 4, 5, 6. A ideia é não descansar, porque aí você gasta mesmo a energia que está nos músculos e já vai. A ideia é zerar toda a energia que está no músculo. 4, 5. Mais para frente o pé fica, mais peso eu consigo jogar em cima do braço, mais difícil fica. Por isso que o pé já está lá atrás.
Tentar começar a aproximar o pé de novo, que o número de repetição cai. Então, tenta manter forte. Se você chega no final e fazer 1, 2 repetições começa a ficar difícil, é que o treino tá certo. O ideal é mão próximo do joelho, quadril pra cima. Não vai. Preciso treinar isso. Muito bem, treino feito. Deixa as barras aqui agora. Eu ia pro parque que eu mostrei ali de skate. Na verdade, vamos na direção do parque de skate e de lá eu vou rodar e vou pro outro lado do parque. E nessa rampa tem essas barras, aí tem esse espaço aqui a parte de trás. Eu primeiro vou começar a tentar fazer um underbar aqui, que é passar nesse espaço entre essas duas barras. E aí depois eu vou ver se eu consigo, porque aqui é uma parte fininha em cima. Mas nessa parte daqui, tá vendo? Ela é uma parte maior e tem uma plataforma aqui. Então primeiro eu vou começar aquecendo, fazendo uns underbar ali. E depois eu vou tentar trabalhar para tentar fazer um Kong, agarrar nessa barra daqui, mandando underbar cá para baixo. Quem tá de olho no meu treino aqui? As corujas aqui. Você tem que sair da rampa, passar esse patamar e depois agarrar na barra. Deu pra fazer o Kong underbar ali, que ficou bem legalzinho, curti fazer. Tinha tipo a rampinha que dava uma atrapalhada. Eu vou ver se eu acho alguma outra coisa pra fazer aqui. Eu tô vendo uma árvore ali na frente, vou chegar pertinho dela, que é um tipo de árvore muito boa para quem quer aprender um certo movimento de parkour, que é o wall spin, ou no caso seria tipo um palm spin, que é o girar sobre a palma. Esse tipo de árvore assim, ó, tá vendo? Ela é bem inclinada e aí ela fica bem legal para começar. Aqui tem várias inclinações de árvores, então dá para poder treinar desde fazer ele mais inclinado até começar a fazer ele mais reto e conseguir progredir até um dia conseguir fazer, por exemplo, numa parede. Basicamente a palma da mão aqui para baixo, outra palma poder ajudar no giro, verificar se a árvore está firme, né? Parece uma casca diferente, e gira o corpo por cima da palma que está embaixo. Tem alguns tutoriais um pouquinho melhor como fazer essa técnica. Hoje eu só mostrando aqui, achar uma superfície assim inclinada ajuda muito, porque tem menos erro de você jogar o pé e agarrar aqui. Então, achou uma estrutura dessa, começa a praticar o movimento. É uma técnica bem legal e dá para treinar ela, fazer para os dois lados. E aí treina bem até conseguir fazer isso numa parede mais retinha. Essa parte do parque aqui eu acho muito doida. Olha só, tem todas essas estruturas de madeira. Tem esses toquinhos no chão aqui que dá para poder treinar alguns saltos. Aí tem umas outras estruturas de madeira para cá e umas barras, equipamentos de calistenia. E é muito massa porque olha, a parte de calistenia aqui tá exatamente na parte da areia para treinar algumas progressões, alguns tipos de movimento mais avançado. Porque você pode sair dali da barra, por exemplo, e cair na areia. Tipo, não é a melhor, não, vamos falar assim, não é um colchão, mas pô, é bem mais macio do que você tentar fazer isso no concreto ou outra superfície.
tem várias estruturas que dá para usar para treinar bem. Por exemplo, esse aqui ó, é um lugar ideal para quem está começando a treinar um Double Kong, porque você tem um certo espaço, a estrutura é relativamente firme, porque tem duas bases, em vez de ter uma pilastrinha só no meio, como muitas mesas tem, e aí você consegue aplicar força de um lado e do outro para conseguir fazer a técnica. Então, basicamente, sobe o quadril para fazer o primeiro e desce na hora de fazer a segunda técnica. Encerrando meu treino aqui, a ideia hoje foi fazer um treininho mais de força e depois explorar um pouquinho o parque. Eu vi coisas que eu quero treinar, coisas que vai ser mais legal. Geralmente, no final do treino, só explicando como eu mostrei a estrutura lá do início, eu finalizo com um treino de mobilidade, parte principalmente que eu não treinei forte. Então, por exemplo, hoje eu treinei mais braço e aí o finalzinho aqui agora eu faria um treino de mobilidade de perna. Esse aqui foi o meu tripé de hoje, vou deixar ele aqui no cantinho, quem sabe amanhã ele tá ali e eu consigo utilizar ele de novo.